Olá, gente, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula do nosso curso de corte, costura e modelagem. E eu vou falar para vocês da diferença entre tecido e malha. Então, gente, é muito importante a gente analisar essas diferenças, porque quando você começa a aprender a costurar, aí você já fica naquela vontade danada de comprar tecido e aí você se depara com essa dúvida, né? Você chega lá na loja de tecido, aí os vendedores vão te perguntar, mas você quer tecido ou malha? E aí você talvez entre numa questão que eu sempre entrei, que quando eu comecei a aprender a costurar, para mim tecido era tudo aquilo que servisse para fazer roupas, né? Então logo a malha também era um tecido. E de certa forma sim, né? A malha é um tecido, se tratando da nomenclatura. Mas existem tecidos planos e existem tecidos que são malhas. E eu vou explicar essa diferença aqui para vocês na nossa segunda aula. Então, pega o seu caderninho, que eu dei a dica, né, na primeira aula, para servir como seu caderno de anotações e de teorias da prática. E nós vamos lá fazer a nossa aula. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de malha e um exemplo de tecido, para eu falar de cada um deles para vocês, ok? Então, gente, olha, a diferença entre malha e tecido nada mais é do que na trama dos fios em que eles foram feitos. Enquanto no tecido plano, a trama é feita da seguinte maneira, eu vou postar aí uma foto para vocês. E os fios são predispostos assim, né? A malha, os fios são predispostos de outra maneira, que eu também vou postar para vocês. E agora eu vou explicar para vocês o que gera essa predisposição dos fios nas tramas. Então, quando o fio ele é tramado da forma do tecido plano, nós temos um tecido que é rígido, ou seja, ó, é um tecido que ele não estica, ok? E quando nós temos o tecido, e quando nós temos os fios predispostos, como o modelo da malha que eu mostrei para vocês, aí olha o resultado final, nós temos um tecido maleável, nós temos um tecido que estica. Tá bom, mas o que é que isso tem a ver, né? Eu vou explicar. Porque se você fizer uma roupa de malha, como ela é um tecido que estica, ela vai se adaptar ao corpo. Você não vai precisar se preocupar muito com a forma com a qual você vai fechar, você vai acabar esse tecido, porque ele vai passar, por exemplo, se você tem uma blusa, ela vai passar pela sua cabeça, né? Porque o tecido estica. Mas um tecido plano, você tem que pensar nas formas que você vai utilizar para fechar aquele tecido. Então, você vai precisar de um zíper, você vai precisar de um elástico, você vai precisar de um jeito para que aquele tecido, ele se estique por todas as partes que ele deverá passar do seu corpo para que ele caia na peça final, ok? Então, gente, essa é a diferença de tecido plano e de malha. Então, do grosso modo, tecido plano é aquele que não estica. E malha é o tecido que estica. Existem diversos tipos de malha, existem diversos tipos de tecidos planos. Existe tecido plano que estica? Sim, existe tecido plano que estica, porque contém fios, né, fios de stretch na sua composição. Mas ainda assim, eles não esticam igual a malha, ok? Então, essas são as diferenças que nós precisamos saber. É uma aula simples, mas que faz toda a diferença. Então, tem roupas que a gente faz com malha e tem roupas que a gente faz com tecido. E tem modelos que vão dar certo com os dois. Eu mesmo já peguei modelos que a princípio eram de tecido e eu fiz de malha. E deu certo, o caimento ficou legal numa boa. E vice-versa, né? Agora, tem roupa que a gente só faz de malha. Por exemplo, biquíni. Biquíni é uma roupa que a gente não faz de tecido, a gente só faz de malha. Roupas de academia, roupas de ginástica, a gente também só faz de malha, né? E tem, por exemplo, roupas que a gente só faz de tecido, para ter aquele caimento do tecido, ok? Então, pessoal, é isso. Tecidos não esticam, malhas esticam. E, para finalizar esse vídeo,
que foi a nossa segunda aula do nosso curso de corte, costura e modelagem, eu quero fazer alguns agradecimentos. Como vocês sabem, o meu canal é novo, né, e eu estou me dedicando para ter um canal legal e trazer os conteúdos necessários para o aprendizado de corte, costura e modelagem para vocês. E aí eu tenho que agradecer a duas pessoas especiais. Uma é o meu marido, né, o meu marido que ele está sendo um incentivador muito bacana para o meu canal. Ele tá assistindo os vídeos, tá me dando dicas, tá empolgado junto comigo e eu acho isso fundamental numa relação, né? Quando uma pessoa incentiva o outro. Então, Vinícius, meu marido, muito obrigada, você tá sendo um companheirão meu e desse canal. E segundo é a minha prima Camila Vaz, que é uma atriz e uma diretora muito conceituada, que eu admiro, que eu me inspiro, e ela me deu altas dicas de vídeo, né, porque o primeiro vídeo que eu fiz extremamente caseiro, esse também está extremamente caseiro, porém a Camila já me deu algumas dicas, como cenário, né, aqui eu já pus a minha máquina galoneira, o meu flamingo, meus livros e uma peça que eu fiz ao fundo, que foi uma ideia tanto da Camila quanto do meu marido, de expor sempre as minhas peças, deixar elas à mostras. Então, esse vestido, ele é lindo, ele é maravilhoso e fui eu que fiz, e ele é de tecido. Ele é um tecido, ele é bordadinho e ele usa 2 tecidos. Então é isso. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Vinícius. E espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula e que já saibam a diferença entre tecido e malha, ok? Ah, mais uma dica. Geralmente a malha é mais fácil de costurar, pelo menos pra mim. Por quê? Porque a malha, eu acho a modelagem a parte mais difícil da costura. E a malha, ela aceita alguns erros de modelagem, né? Porque às vezes você vai errar uma modelagem ali, mas como a malha se adapta ao seu corpo, aquele erro ali vai passar numa boa, vai passar batido e não vai comprometer o resultado final da sua roupa. Porém, eu costuro mais tecido, porque eu gosto do resultado final mais de tecidos do que de malhas. Mas nós vamos fazer as duas coisas aqui no nosso canal. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos ver as diferenças das máquinas e quais são as máquinas necessárias para a gente aprender a costurar. Ok? Então, pessoal, um abraço carinhoso. Eu adorei que várias pessoas já se inscreveram no canal. Em menos de 24 horas já somos mais de 130 inscritos. Obrigada pelo carinho, pela amizade e até a próxima!